Pessoal, vamos explicar um pouquinho o que está acontecendo em relação ao dia de hoje sobre a questão do deputado Francisquini ali do Paraná, que foi cassado por falar sobre as urnas eletrônicas, por desconfiar aí do nosso sistema eleitoral e essas urnas que já deu muito o que falar. O que aconteceu? O ministro Cássio Nunes foi lá e, com uma liminar, derrubou o entendimento do TSE, onde o TSE, por 6 votos a 1, tinha cassado o deputado estadual ali do Paraná. Porém, rapidamente o STF ali chamou uma audiência pública extraordinária, uma sessão extraordinária, melhor dizendo, para tentar derrubar essa liminar do Cássio Nunes. E hoje pela manhã, quando eles começaram o julgamento no plenário, onde todos os ministros do STF a princípio iriam se pronunciar, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin já tinham votado por derrubar essa liminar do Cássio Nunes, o ministro mais recente ali acabou fazendo com que tudo fosse suspenso, porque o André Mendonça, que foi o último que chegou, pediu vistas daquela votação. Então, quando o ministro pede vistas, eles suspendem a votação para que, na verdade, ele possa analisar melhor o caso e emitir o seu voto. Mas não se deram por satisfeito. O que aconteceu? Então essa votação no plenário ela foi suspensa, mas na segunda turma, ali não é todos os que pertencem a esse momento, ali ficam só os ministros da segunda turma, que é o Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Cássio Nunes, o André Mendonça e falta, na verdade, André Mendonça, Cássio Nunes, Lewandowski e o Fachin e o Gilmar Mendes. 5. Então, desses 5, foram daí para a segunda turma para tentar resolver essa questão. Percebam vocês a preocupação dos ministros do STF em derrubar essa liminar do Cássio Nunes. Por quê? Porque com essa cassação do deputado ali do Paraná, na verdade você coloca um peso muito grave sobre qualquer parlamentar de não poder se pronunciar a respeito dessa situação das urnas eletrônicas, do sistema eleitoral. Então eles precisam usar esse deputado como um boi de piranha, demonstrando: se vocês questionarem o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, nós iremos caçar vocês. Isso nós estamos falando de pessoas que têm foro privilegiado, que têm imunidade parlamentar para falar o que pensa. Imagina os meros mortais, onde os ministros já inclusive falaram que vão mandar prender quem ousar questionar os resultados das eleições. Então o que aconteceu? Foi para a votação na segunda turma, o voto do André Mendonça e do Cássio Nunes estava, na verdade, tirando a cassação, revertendo a cassação que foi imposta pelo TSE. Porém, o ministro Edson Fachin, o ministro Lewandowski e, por último, o ministro Gilmar Mendes, 3 votos contra 2, voltaram a cassar esse deputado ali do Paraná, o Francisquini, e voltaram então a impor a ele uma derrota, do qual tiraram o direito dele de exercer o mandato de deputado. Essa foi a batalha travada no dia de hoje. Os argumentos, inclusive do Gilmar Mendes, que foi o voto de Minerva, o último a votar, são os mais absurdos possíveis, dizendo que ele, enquanto deputado, não pode colocar sobre qualquer hipótese questionamento sobre aquelas urnas que inclusive os elegeram, deputados naquele momento. Mas ele deixa de dar um entendimento legítimo e constitucional, aonde o parlamentar tem sim o direito e a prerrogativa de falar o que pensa. Recentemente a PGR se pronunciou sobre o presidente Bolsonaro, dizendo que ele não fere a Constituição quando ele coloca aí uma série de situações para que a nosso sistema eleitoral possa ser aprimorado. Só que parece que esse mesmo entendimento não serve para os deputados. Os deputados, se ousam falar sobre as urnas eletrônicas ou o sistema eleitoral, agora começam a ser cassados. Então, para vocês entenderem que o jogo foi bruto, pesado, travamos em relação ao plenário, onde nitidamente todos os ministros votando iriam derrubar a liminar do Cássio Nunes, porém na segunda turma isso não foi travado e infelizmente o deputado bolsonarista do Paraná foi cassado. Então esse é o imbróglio que nós hoje percebemos desenrolar ali numa batalha judicial entre os ministros que foram colocados no STF pelo presidente Bolsonaro e essa outra turma aí que foi colocada pelo FHC, pela turma do PT,
que estão fazendo de tudo para destruir com a nossa democracia, desrespeitando a nossa Constituição. Vamos ficar atentos a tudo isso. Hoje o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento numa entrevista para o pessoal do SBT, dizendo que a população tem que se preparar, inclusive não apenas ficar limitado aí para as ruas, pois é importante que a gente vá para as ruas, mas que esteja atento a tudo que ele está aí fazendo e lutando por nossas liberdades. É nítido que há um enfrentamento entre poderes e que o presidente sabe o momento certo de agir. Nós, enquanto cidadãos, esperamos de fato que haja uma reação por parte do presidente para que a gente não fique de uma vez por todas refém dessa turma do mal aí que está cada vez mais tirando as nossas liberdades. Tá bom? Espero que fique bem explicado para vocês e a gente volta a se falar em breve. Fiquem com Deus. Força e honra.